O estado de confinamento ou isolamento social nos aproxima de alguns hábitos alimentares perigosos. Isso aconteceu com muitas pessoas e o que todo mundo quer saber é como não se afetar psicológica e nutricionalmente nessa pandemia ou até mesmo, também todo mundo quer a fórmula de como voltar ao que era antes. Para conversar com a gente sobre isso, nós reunimos aqui no estúdio duas pessoas incríveis e maravilhosas, profissionais competentíssimas. A psicóloga Mariana Gaia e a nutricionista Cristiane Guzmão. Bom dia, lindas. Obrigada pela presença de vocês. Para a gente falar sobre esse tema até, polêmico, diria. Deixa eu começar com a Mari. Mari, parece que a maioria das pessoas deu uma descompensada, nessa pandemia. Seja aí no café, no álcool, no chocolate. Eu acho que esses foram os itens mais, que ganharam aí uma exacerbação. Isso é aceitável ou não? Do ponto de vista saudável, não é? Mas diante desse cenário que a gente está vivendo, isso acaba sendo infelizmente comum, não é? Na verdade, em tempos não pandêmicos, acho que todo cenário que envolve estresse, pânico, medo, necessariamente as pessoas acabam tendo uma rota de fuga ali na alimentação ou no excesso de álcool, porque isso momentaneamente me gera prazer. Nosso cérebro gosta disso, ele está habituado a buscar esse prazer fácil, acessível, barato. Então, essas muitas vezes são rotas de fugas, obviamente não saudáveis, mas infelizmente comuns. É o que a gente costuma chamar de comer emocional, quando a gente está comendo as nossas emoções. Quando eu sinto determinadas sensações intensas e eu busco de alguma maneira, através da minha alimentação ou daquilo que bebo, uma compensação para aquilo que eu estou sentindo. Então, isso não é saudável, isso sempre envolve necessariamente um comportamento ali mais até instintivo, assim, mas que realmente não é algo saudável e que a gente, obviamente, deve prestar atenção. Cris, nutricionalmente falando, isso não é bom, para o corpo, esses excessos? Não. O excesso em si não é interessante para o corpo, seja de álcool, seja de chocolate ou qualquer outro produto. Bem relacionado, inclusive, com o ganho de peso, falado, comentado muito pelas pessoas agora, inclusive, na pandemia, esse excesso, esse ganho de peso, essa percepção do ganho de peso. Estava olhando, inclusive, agora o Instagram, eu colocando que a gente ia falar exatamente sobre esses exageros e perguntando ao pessoal, se de fato isso aconteceu com eles. E na hora eu já fui recebendo algumas mensagens exatamente disso que você falou agora. Álcool, o pessoal falando, e o ganho de peso decorrente desses exageros alimentares por causa dessa fuga. Então, os excessos, bebida alcoólica ou qualquer outro, dentro de um dia, de um padrão alimentar, ele leva, por exemplo, ao ganho de peso. A gente já está o quê? Quase há 5 meses? 5 meses, Então, quando você coloca esse excesso nessa faixa de tempo, pode levar sim. E Mari, a partir do momento é preciso acender o alerta, é preciso acender que aquilo dali está além do que deveria estar. Eu acho que quando o sujeito percebe isso, já é um sinal de alerta. Ou seja, quando eu percebo que esses meus hábitos atuais já estão bem divergentes daqueles que eu costumava ter, ou quando, por exemplo, eu já não me vejo com motivação ou até com disposição para fazer as minhas atividades sem que eu consuma ou sem que eu beba essas substâncias, isso já é um sinal de alerta. Eu acho que assim, quando isso vira frequente, eu costumo dizer que o problema não está no consumo do chocolate, do café ou da bebida alcoólica, está quando isso se torna um hábito, quando isso se torna algo excessivo. Então, esse é um problema. Quando todos os dias, se eu costumava tomar uma latinha no início da quarentena de cerveja e eu estou tomando 5, se eu tomava uma taça de vinho e eu estou tomando meia garrafa ou uma garrafa, aí é um problema, porque necessariamente eu adotei isso como parte do meu comportamento e naturalmente eu vou sentir danos, não só fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente. Então, o sujeito que não está disposto, por exemplo, a bancar essas consequências, ele deve brevemente buscar ajuda se perceber que isso já ultrapassou aquilo que ele considera, por exemplo, regular e controlar, Então, se ele já tem essa dificuldade de fazer esse manejamento, de buscar voltar ali ao que é seu eixo, ou se ele nem sabe que eixo é esse, porque o que acontece? Nesse cenário que a gente está vendo, eu acho que é muito fácil da gente dar umas deslizadas e justificar que a gente merece, porque está tudo tão difícil,
tá tudo tão difícil, eu tô tão estressada, as coisas estão tão ruins. Então, nós temos várias justificativas para o erro. E eu digo sempre, temos que favorecer o nosso acerto, porque, de fato, o erro ele é muito fácil, muito acessível. Então, assim, se o sujeito pensa e percebe já que aquilo ali tem implicado situações negativas e tem exposto a cenários negativos, busque aí essa autorregulação. Caso não consiga, busque ajuda profissional. É como se as pessoas elas canalizassem as suas emoções para a comida, né? Verdade. É exatamente isso. É a recompensa. Isso. Né? Ou eu trabalhei muito, ou eu estou muito feliz. Eu estou muito estressado, né? Ou eu estou muito estressada. Estou bem triste, vou comer um brigadeiro. Vou comer. Vou comer. E interessante não há necessidade de você retirar o seu chocolate, retirar a sua bebida, né? Faz parte, é uma questão social. Estava conversando há pouco tempo, inclusive, sobre isso com uma paciente, né? Ela disse, meu Deus, eu vou ter que me privar dos encontros com as minhas amigas. Então, que sempre se reúnem para beber algo, petiscar. Então, não há essa necessidade, contanto que dentro do seu dia, dentro das calorias, dentro do seu objetivo nutricional, essa bebida, esse petisco, eles estejam dentro daquele momento, né? A gente costuma dizer que a comida também faz parte de uma questão social. Né? Então, não há necessidade de você não fazer parte, se excluir. Né? Faz parte. Né? O chocolate, eu gosto muito de chocolate, então por que não? Né? Foi, inclusive, um tema que a gente estava conversando, né? Isso, da última vez que você veio. Exatamente, sobre a fazer chocolates, diets, chocolates, outras receitas. Mas eu gosto de chocolate. Eu quero comer chocolate, né? E aí você inventa um chocolate de biomassa ou de qualquer outra coisa e aquela vontade que você tá de comer o chocolate não passa. Ela continua ali, né? Ela continua. E aí você termina comendo de forma exagerada, vai pro exagero, de toda forma, e a sua vontade não passa. Até, de fato, você comer o que você estava querendo. Aí vem a compulsão, né, Mari? Sim. Há a possibilidade de desenvolver compulsão. Eu acho que é uma coisa que a gente deve frisar, assim, que, por exemplo, nós estamos há quase 5 meses, né, em teórico isolamento. Mas não é 1 mês, 2 meses de exposição ampla ao álcool, por exemplo, que vai tornar alguém alcoolista. Eu acho que existem algumas predisposições aí, existem alguns sujeitos que estão mais vulneráveis a desenvolver o alcoolismo, por exemplo. Né? Por exemplo, pessoas que têm transtornos de personalidade ou que têm histórico familiar já têm um pezinho a mais ali que devem ter um cuidado maior. Mas nós estamos falando de 5 meses. Muito embora os especialistas não digam definitivamente uma quantidade que pode favorecer o desenvolvimento dessa doença, não é? Mas eles sempre indicam que excesso é excesso. Né? Se você corrobora isso com outros aspectos, facilmente você pode acabar adquirindo isso. E claro, a gente sabe como é difícil da gente sair de um cenário de alcoolismo, né? Então, assim, é sempre preciso estar atento. Já a compulsão alimentar também é muito fácil desenvolvê-la, porque nós temos muitas vezes livre acesso a esses alimentos altamente calóricos e industrializados. Então eu costumo dizer, se você tem esse fácil acesso, se você abre a sua despensa, se você abre a sua geladeira e você vê aquilo, naturalmente você entende que você pode, por que não? Então vai ser sempre mais fácil, tá sempre ali bonitinho, é só abrir. Então, eu acho que isso tudo, obviamente, favorece para que eu acabe adotando esse comportamento e tenha mais dificuldade de buscar aquilo que momentaneamente não é tão prazeroso assim, mas claro, que se eu estiver alinhado com os meus objetivos, com os meus propósitos e até com as minhas ferramentas que eu posso buscar de autorregulação, eu vou conseguir seguir isso, porque eu entendo que aquilo ali necessariamente vai me dar um prazer curto, mas que a longo prazo isso vai ser mais benéfico para mim. Mas como eu disse, nós buscamos prazer imediato em tudo o que a gente faz, inclusive no que a gente come. Então, tem que ter muito cuidado nesse manejo, porque pode se desenvolver uma compulsão. É bem isso, né, Cris? Exatamente. A questão do álcool, né? Lembrando aí, para cada grama de álcool a gente tem 7 quilocalorias, né? Mais calorias do que carboidrato, por exemplo, né? Carboidrato, a proteína por grama, né? Só perde para o lipídio.
E isso, junto aí de petisco e do dia todo, isso vai gerar uma quantidade de caloria no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final de 5 meses. E aí já vem a culpa, né? Sim. Ganhei peso, não estou me sentindo bem. Sim. Minha autoestima está baixa. Minha autoestima, aí vem problemas com a autoimagem. Exatamente, exatamente. E a psicóloga pode até nos ajudar. Pode ser até legal, interessante, né? Quando você tem essa percepção e você busca ajuda. Isso. Né? Da psicologia, da nutrição, eu acho um casamento perfeito, ajuda muito. Outro ponto que você falou, achei muito, muito bacana, é a questão dos alimentos estarem dispostos. Sim. Né? Muito fácil o acesso. E aí uma dica que eu sempre dou é colocar as frutas de fácil acesso. Às vezes a gente guarda, tão bem guardada, né? Na minha casa eu percebo isso. Quando a fruta está num depósito que não seja transparente, não dá para ver, ela fica lá. Se perde. Se perde, ninguém percebe. Então deixa mais fácil. Sim. Né? Facilita o acesso a essa alimentação saudável, que a gente geralmente deixa para o biscoito. É algo também que eu tenho percebido, né? Os lanches, sempre biscoito, gente. Não, é muito mais fácil, é mais gostoso, você tá ali. Aí vem a história do cafezinho, né? Sim, aí uma xícara, duas. Uma xícara e combina com o biscoito e você vai lá e come biscoito porque é mais fácil, porque tá mais fácil, porque geralmente está nas recepções, né? E aí, por que não fazer essa mudança? Né? Escolhe os alimentos melhor, né? Aqueles que vão estar ali à sua visão, dispostos. Alguém ficou normal depois dessa pandemia? Eu acho que assim, se tem uma coisa no comportamento humano que se alterou nessa pandemia, foi o fato de não termos como negar o que está acontecendo. Então, eu acho que a partir do momento que nós já não temos para onde correr, não temos como negar a nossa realidade, algo necessariamente já muda. Eu acho que foi bloqueado o efeito da anestesia social que a gente vivia. Então, eu acho que de um tanto, né, mais ou menos, todos nós passamos por adaptações, por transformações. Obviamente que estamos divididos entre aqueles que tiveram mais condições e melhores condições de passar por esse momento e aqueles que sequer, por exemplo, conseguiram se isolar durante esse período. Então, eu acho que existe uma divisão, sim. Não acredito, já falei isso aqui, não acredito que estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar, na mesma situação, né? É um trauma nacional, na verdade, internacional. Mas nós não temos como dizer que tivemos as mesmas condições. Todo mundo tivemos aspectos diferentes, mas acredito sim, Mara, que todos nós, de um tanto, sofremos alterações aí. Todo mundo mesmo, né? Ninguém passou ileso, não né? passou. Você pode até falar pelos seus pacientes. Não. É sempre o mesmo relato, parecido, né? Eu tô fazendo mais bolo, né? Tô comendo mais. Cris, eu passo o dia todo em casa, só dá vontade de comer, né? E a gente vai tentando buscar essas estratégias para diminuir o consumo, principalmente dos alimentos que a gente chama que tem calorias vazias, né? Não vão agregar e, muito pelo contrário, vão gerar uma baixa estima, vai gerar um ganho de peso, né? Como resultado. Mas eu presenciei muitos relatos, sim, de mudou sim minha alimentação, tô comendo mais sim, não consigo parar de comer, tenho fome o dia inteiro, então tudo é uma desculpa para comer. Então, foi canalizado muitos relatos, canalizar essas emoções todas para a alimentação. Muito difícil. Tem como a gente voltar ao que era antes, Mari? Ou não? Vai ser muito difícil? Eu acho que voltar ao que era antes é algo muito difícil, porque sempre que o ser humano passa por uma situação como essa que nós estamos vivendo, ou por qualquer outra situação que seja divergente daquilo que é a sua realidade, ele não volta a viver do mesmo jeito. O ideal é que ele busque uma nova forma de ver e de viver a vida. Então, voltar ao que existia hoje é impossível, por exemplo. Temos um mundo aí diferente e a gente precisa se adaptar a isso. Então, eu acho que é muito mais saudável e é essencial que a gente busque se adaptar a essas novas condições, né, e perceber de que modo eu funciono melhor a isso tudo do que propriamente eu tentar reproduzir aquilo que eu vivia
antes. Porque certamente eu terei frustrações, obviamente, porque não encontrarei as mesmas circunstâncias. Então, assim, isso inclusive falando sobre resiliência, quando a gente fala sobre isso, né? Perceber de que modo as coisas se alteraram, como eu posso influir, interferir, intervir sobre essas situações para que eu esteja mais confortável diante desse novo normal. Mas tentar que seja como era antes, eu acho que já não é algo que faça tanto sentido, exatamente porque temos outras condições. Não seria inteligente da nossa parte tentar voltar à vida como era, mas sim como pode ser melhor hoje, né? Independente de se esse cenário é extremamente negativo como é, porque não temos situações positivas a partir do que estamos vivendo, mas sempre tem algum outro olhar que a gente pode dar isso para uma perspectiva melhor. E na parte nutricional, né, quem quiser voltar, nada de entrar numa neura, de ficar fazendo essas dietas loucas aí, né, Cris? Não. Sempre buscar a melhor estratégia, né? Somos seres únicos, a gente tem rotinas diferentes, né? Até a mesma pessoa, durante a semana tem rotinas, tem dias diferentes, né? Um dia está em home office, por exemplo, outro dia pode sair para trabalhar. Então, buscar a melhor estratégia, buscar um acompanhamento, né, especializado, porque às vezes eu percebo muito que os pacientes, antes de chegar até o consultório, eles se frustram muito por não conseguirem, por não conseguir seguir uma dieta louca, né, que conseguiu na internet, que conseguiu com uma vizinha, e não percebe que aquele processo não era adequado para ele, né? Ou para ela, geralmente, né? As mulheres, principalmente. Então, não era adequado. Tem um outro processo, tem outras estratégias que se adequaria, ela conseguiria, ou ele conseguiria se adaptar muito melhor, né? Então, buscar ajuda se necessário, né? Sem dietas loucas, sem muita restrição. Isso leva à compulsão. Isso você sente muito mais vontade de comer, né? À noite, né? Se você passa o dia todo se alimentando mal, compensar, você vai compensar. O pessoal reclama muito, inclusive, de fome muito à noite, né? E uma das causas é exatamente passar o dia todo restringindo, chega em casa, muita fome. Se abre. Pra a gente fechar, meninas, poderia passar aqui o dia conversando com vocês, maravilhosas. Queria que vocês encerrassem com uma mensagem, então, sobre esse tema, né, dessa questão aí, dessa disfunção alimentar que todo mundo acabou entrando nesse momento. Vamos fechar com a mensagem, vocês já aproveitam e já convidam o pessoal para acompanhar vocês aí nas redes sociais. Vamos lá, Mari. Eu acho que uma das coisas que mais, já que nós falamos de excesso hoje, uma das coisas mais eficientes que a gente tem contra esses excessos é criar uma rotina estrategicamente preparada para evitar, por exemplo, situações descompensadas e descontroladas. Outra coisa que eu falo muito é esteja muito atento aos seus objetivos, aos seus propósitos, àquilo que você quer viver na sua vida, ao estilo de vida que você quer levar. Se você está disposto a negociar aquilo que você tem que fazer para alcançar os seus resultados, você também tem que entender que os seus resultados estão sendo naturalmente negociados e renegociados. Se eu perguntasse talvez se você queria, por exemplo, engordar 10 ou 20 quilos, ou se você queria não ter disposição para fazer uma caminhada ou para subir a escada da sua casa, certamente você me diria que não. Mas se eu perguntasse se você está disposto a seguir um plano alimentar, por exemplo, ou seguir algumas dicas aí de autocuidado durante essa semana, talvez facilmente você negociaria exatamente com as desculpas e justificativas de que estou muito estressado, estou receoso, estou ansioso. Então preste muita atenção até que ponto você não tem negociado as suas responsabilidades diante do modo como você tem vivido e não aceitado, por exemplo, as consequências e os resultados que isso tem te gerado. A gente precisa encontrar uma coerência dentro disso e eu acho que uma rotina, né, estratégias preparadas e, obviamente, dentro daquilo que é possível para você, também podem te ajudar nesse processo. Então, esteja muito atento àquilo que você é, a maneira como você quer viver e a forma que você tem reproduzido isso ao longo dos seus dias. Isso tudo precisa estar sendo coerente para que você consiga ter um resultado favorável. Maravilhoso. Mariana Gaia, psicóloga, né? Psico Mariana Gaia lá no Instagram. Vocês já sabem, maravilhoso. Vamos lá, então. Vai, Cris. Então, gente, dentro dessa rotina, né, proposta, dentro das suas possibilidades, dentro da tua rotina, dos teus objetivos, tenta criar estratégias onde a alimentação saudável, onde os alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável, que você gosta, que faz parte
da tua cultura, do teu dia a dia, inclusive do valor, né? Estejam próximos de você, né? Que leve com você, que deixe perto, que faça parte, que esteja visível, que esteja acessível, né? Que faça parte das suas compras, né? A gente não dá para inserir alimentos se nem nas compras eles chegam, né? Não está dentro da tua lista de compras, então coloca na tua lista de compra. Não exclui os alimentos que você gosta e que muitas vezes é dito como os ruins, os vilões, né? Não exclui. Tentar conviver com esses alimentos, né? Fazer parte, que eles façam parte, inclusive, da tua alimentação saudável, que a gente fala tanto em alimentação saudável. E eu costumo dizer, a minha alimentação saudável não é a sua, né? Tem que se adequar à minha rotina, tem que se adequar aos meus gostos, né? Não pode ser algo difícil, algo, às vezes, impossível, né? E que a gente não me perdi até na palavra agora, não se acostume, na verdade, com o que nos faz mal. Com o que nos faz, que não faz parte, por exemplo, de uma alimentação saudável, como, por exemplo, os exageros, né? Exato. Então, que a gente não se acostume com isso. Isso, às vezes, a gente começa a se acostumar com esses exageros. Que a gente caia, mas que a gente também saiba retomar, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre eu estou me alimentando ou me envenenando, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que... Às vezes a gente precisa de um tratamento de choque, assim, né? Então, eu acho que perguntar se você está se envenenando ou se você está se alimentando é uma boa estratégia para, ao longo do dia, você perceber se você está se reforçando mais positivamente ou negativamente. Cris, Instagram pro pessoal? Cris Nutri Guzmão. Cris Nutri Guzmão. Então vão lá e acompanhem. Caso tenha alguma dúvida, podem falar. Meninas, obrigada mais uma vez por você encerrar, tá? Desculpa. Lindas, obrigada mesmo mais uma vez. Bom dia para vocês, boa semana. Obrigada. Tá? Você que está aqui com a gente também, muito obrigada pela sua companhia conosco nesta terça-feira. Amanhã, a partir de 9h30, estaremos de volta. Beijo, tchau, tchau.